Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro podcast do Templo Bruxaria. Já peço que deixem um like, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito no engajamento das aulas gratuitas, tá bom? Hoje vou falar um pouco sobre bruxaria, né? Como que você sabe se é um bruxo ou uma bruxa? Como começar na magia? Isso é um assunto polêmico, né? Uma coisa que cada um fala uma coisa, mas é muito interessante porque, na verdade, começar na magia é muito fácil. E como saber se você é ou não uma bruxa ou um bruxo, né? Bom, eu costumo dizer que os sinais são os chamados que você recebe, né? Eu acredito que o primeiro sinal seja quando você... Normalmente as pessoas, elas têm muito medo da bruxaria em si. Isso eu digo desde a Wicca até a bruxaria natural, até luciferianismo e satanismo, né? Inclusive, vou falar sobre todos os tipos aqui para que vocês possam ver o que encaixa melhor com o perfil de vocês, tá? Mas quando que começa o despertar? O despertar, eu vejo começando desde a infância, né? Eu vejo principalmente em crianças que são corajosas e curiosas. Aquele tipo de criança que vai num cemitério e não tem medo. Aquele tipo de criança questionadora. É sempre uma criança que nunca vai aceitar algo que não faça sentido na vida delas. Isso já é um sinal. É aquele tipo de criança que, por curiosidade, acaba ali junto com a mãe, com o pai, com algum familiar assistindo um filme de suspense e não tem medo. Né? Aquele tipo de criança que não tem medo do oculto, costumo dizer assim, né? E aí, quando cresce, quando chega na adolescência, tem uma bifurcação, né? Ou a família é de uma religião X, né? E a criança, o adolescente, na verdade, não se encontra naquela religião, ou o adolescente percebe que é LGBT, e aí acaba sendo julgado numa religião cristã. E aí ele se perde e acaba entendendo que aquele mundo não é para ele. Então, é aí que as pessoas começam a perceber que tem um vazio dentro delas. Eu faço parte de algo, mas eu não sei o que é. É a mesma sensação quando você fala, estou com vontade de comer algo, mas não sei o que é. E aí, dentro dessas duas bifurcações, existe aquela pessoa que vem de uma religião já, né, pronta, toda a família segue a mesma religião e a pessoa já não se encontra de cara e tem um chamado do ocultismo, ou seja, eu falo que é um chamado de cara, mas tem a pessoa também que tenta outras alternativas, que eu acho que é o mais comum. Então, ela não se identificou, por exemplo, numa igreja, ela vai tentar um budismo, não deu certo. Ela vai tentar uma igreja católica, não deu certo. Ela vai tentar uma Seichonoye, não deu certo. Ela vai tentar ser ateu, não deu certo. Então, assim, é como se ela fosse riscando da vida dela coisas que a deixem incompleta. E aí elas acabam se encontrando no paganismo. Por quê? Porque o paganismo, ele tem um leque muito vasto e uma liberdade mental muito grande, né? Isso é uma coisa muito bacana para quem se encontra e realmente sente que o coração vai sendo preenchido, tá? Isso é um chamado.
como se tornar uma bruxa ou um bruxo. Eu sempre digo a todos que, independentemente do tipo de bruxo ou bruxa que você escolher, desde a Wicca até o satanista, precisa estudar, né? Hoje eu vejo a sociedade muito burra. A sociedade hoje tem o mundo digital muito fácil. Na época, quando eu comecei os meus estudos na bruxaria, que foi na minha adolescência, só tinha livros de São Cipriano. Os outros livros, a maioria era em inglês, né? Quando eu adquiri os livros de Anton LaVey, eu adquiri em inglês e fui traduzindo página por página para conseguir entender. Então, as pessoas, elas não se importam em ler e estudar, né? São as famosas bruxos e bruxas aí de YouTube, né? Não é assim que funciona. Independentemente da linha que você siga dentro do paganismo, sempre tem uma iniciação de um sacerdote superior. Não existe a auto-iniciação, a não ser que seja na Wicca solitária. Ponto. Tirando isso, sempre tem que ter uma iniciação de um superior. E você sempre vai estudar, né? Hoje eu vejo gente que, engraçado, são pais de santo, fazem trabalhos comigo e eu vejo que as pessoas são burras, né? Elas não querem ler de maneira alguma, não querem estudar de maneira alguma, inclusive a própria religião, elas falam errado. Então você fala, como é que você pode ser um pai de santo se você nem sabe o que seu Exu faz? Né? Esses dias me falaram que Exu era uma divindade. O Exu não é divindade, Exu é uma entidade. Então, quando você estuda a bruxaria, independentemente da linha que você escolha, você tem que saber o básico. Os 4 elementos, pentagramas, geometria mágica, né? Abertura e fechamento de círculos, banimentos, proteção, ritual de limpeza, o básico, né? Não dá para começar chamando o diabo para sentar na cadeira na sua frente e tomar um chá. Então, é sempre o que eu falo, independentemente da bruxaria, a bruxaria é muito diferente de uma faculdade, tá? Uma faculdade, dependendo do que você tá mexendo, você vai lá na reitoria, você vai lá na secretaria e troca seu curso. Se você não gostar daquele, ótimo. Não gosto de odonto, vou passar para medicina. Perfeito. Na bruxaria, às vezes, você não consegue fazer essa troca. Por mais que ela seja uma troca evolutiva, você deve entrar e sair com respeito. Então, nem sempre você consegue sair com respeito de uma situação, porque às vezes pode ser tido como uma falta de respeito por alguma divindade. Então, antes de colocar qualquer magia em prática, primeiro tem que ter o estudo, né? O embasamento de entender o que é o quê, né? Para que serve uma vela? Como untar uma vela? Como limpar uma vela? Por que eu devo limpar os produtos, né? Isso tudo eu também vou falar em um próximo podcast. Sobre materiais, estudos, um pouco mais profundo, né? Mas assim, com o tempo você vai entendendo coisas que você faz e faz errado, né? Tem muita gente que quer ter altar por boniteza, não é por utilidade. O altar nada mais é do que um meio de comunicação entre você e a divindade. Só que hoje, gente, estamos na era digital, século 21. Não tem mais aquela necessidade de dar sangue, dar corte. Facilita nos trabalhos? Facilita muito. Mas hoje, para você fazer um acordo, hoje, para você ser um bruxo, uma bruxa, não importa, você pode muito bem atrair essas entidades ou divindades pela mente, se comunicar mentalmente, né?
E aí, não precisa fazer todo um altar, mas o altar ele é muito interessante, mas exige-se cuidado. Então, assim, você começou nos seus estudos, qual que é o próximo passo? Definir a sua linha. Ah, eu vou ser uma Wicca, eu vou ser uma bruxa natural ou vou ser uma bruxa satanista, uma bruxa satânica, né? Eu vou partir para a mão esquerda. Falando de qualquer linha aqui, principalmente a linha tradicional, Wicca e bruxaria natural, ou satanismo, a partir do momento que você escolhe ter um altar, você precisa entender que aquilo é um círculo de energia viva. Por isso que você tem a representatividade dos 4 elementos, assim como do 5º elemento, que é o espírito. Ou seja, você não pode deixar o altar sujo, com frutas podres, com oferendas podres, com bebida lá secando no copo. Você precisa estar limpando e tratando seu altar constantemente. Se você é Wicca, você vai fazer a corrida, né, dos sabás, esbás. Se você é uma bruxa natural, você vai estar, de repente, trabalhando com equinócios, com a lua, com o sol, né? E se você é uma bruxa satanista ou satânica, além de trabalhar os calendários lunares, óbvio, você vai trabalhar com alguns demônios específicos. Então, independentemente, se você montar um altar, é uma energia viva, não pode ficar lá parado, porque o que fica parado ali de energia trava a sua vida. Então, se for para deixar um altar parado, ideal que não tenha. Então, quando é aquela pessoa que não pode ter um altar em casa, porque a família é evangélica, eu sugiro que não tenha. Mas se você não tiver escolha, melhor ter um altar box, que é o quê? Aquele altar dentro de uma caixa que quando você quer fazer alguma ritualística, você monta, né? Quando você não pode fazer, você guarda e deixa inativo. Mas é muito melhor do que deixar a olho nu uma coisa lá com a energia completamente parada, né? O altar é algo para ser cuidado pelo menos uma vez a cada 15 dias, mas o ideal é uma vez por semana, tá? Então, o que eu sugiro estude pelo menos um ano para que você compreenda o seu caminho, a sua trajetória e o que você se identifica. Até porque dentro da bruxaria é muito amplo. O paganismo é muito mais antigo, em questão de 10 mil anos a mais do que o cristianismo. Então é uma coisa extremamente ampla, extremamente grande. E você tem que estudar muito para saber qual você se identifica. E aí, quando você se identifica com uma linha, é ideal que você saiba qual divindade você vai servir. Qual divindade você vai criar ligações. Então, por exemplo, se você está na Wicca, você vai ter uma deusa e um deus que você vai escolher para regir a sua energia. Só que dentro do deus e da deusa existe o deus, né, o masculino e o feminino, né? Mas você tem também os deuses de panteão. Ah, tenho ligação com o panteão egípcio, tenho ligação com o panteão grego, tenho ligação com o panteão brasileiro. Eu conheço muitos bruxos aí que trabalham com alguns deuses e deusas aí do folclore brasileiro, tá? E tem super resultado. Então, você tem que escolher mais que panteão você vai seguir, né? Se vocês quiserem que eu ensine como saber qual panteão, qual deusa ou deus vocês sabem, né, como trabalhar, qual que é o para vocês, deixem aí nos comentários que eu dou uma ajuda, tá bom? E aí, se você é um bruxo natural, uma bruxa natural, você vai poder cultuar tanto divindades de vários panteões como os elementais, né? Você pode criar uma ligação com as fadas, com os silfos, com as ondinas, enfim.
né? Vai criando laços com algumas divindades, né? Normalmente os bruxos naturais gostam muito do panteão grego, que aí consegue trabalhar com a Gaia, Perséfone, Hades, enfim. E quando nós chegamos à mão esquerda, é um outro caminho completamente distinto, né? Completamente diferente de uma bruxa normal, de uma bruxa comum. Bom, o fato de você ser uma bruxa, você já não é comum, né? Porque assim, a maioria, na minha época, e é uma coisa que eu vou deixar bem claro, porque eu tenho muitos anos de experiência na bruxaria. Eu não sou uma bruxa da modinha da dancinha do TikTok, não. Tá? Na minha época, não tinha Google. Nós se matávamos para encontrar livros, estudos e almanacs. Né? Hoje o pessoal está se tornando bruxa e bruxa por causa de dancinhas no TikTok para mitar, lendo passagens da Bíblia e chutando a Bíblia na cara dos evangélicos. Então eu não trabalho dessa forma, né? Primeiro que é ridículo a infantilidade de alguns. Então, queria muito voltar no tempo, né? A época que nós só tínhamos livros, porque aí tenho certeza que isso não seria um modismo, né? Então a gente tem aí sacerdotes da moda, né? Então, tirando essa galera da moda, vamos aos antigos, né? Ser um sacerdote, ser um bruxo ou uma bruxa satânica, ou luciferianos, é trilhar pelo caminho da mão esquerda, né? Ou seja, são cuidar, né? Evocar e trabalhar com seres de dimensões inferiores, que são divindades, magos negros, dragões, demônios, né? Reis e hostes infernais. São seres pesados, são energias pesadas e não é para qualquer um. É o que eu digo para todos, tá? Muitas pessoas, elas me procuram para fazer pacto, achando que vai ser igual trabalhar com Exu e Pombogira, e não vai ser. Tá? Os ataques são densos, são pesados, são energias pesadas. São energias que, dependendo do que você evoca, você cai doente. Dependendo de quem você mexe, destrói a tua vida. Então, não é para qualquer um, igual eu falo. O satanismo está aí para todos, mas nem todos estão para o satanismo, né? Você tem que pensar de uma maneira completamente diferente. E é o que eu falo. O luciferiano, um magista luciferiano, um magista satanista, já tem um QI acima da média, tá? Nós temos um QI acima da média. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçada, inclusive. Porque muitos que querem se tornar, né, vamos dizer que profetas da mão esquerda, não sabem nem o que é um livro. Tem gente que não sabe nem o porquê fazer uma meditação, não sabe nem o que é uma meditação. Gente, é o básico. Você vai precisar fazer gnose, meditação, para poder entrar em contato com alguns seres e divindades. Não é como você ficar de joelhos e rezar para o seu anjo da guarda que os demônios vão aparecer e realizar os seus desejos. Amém. Tá? Você precisa quebrar as barreiras e entrar em contato com eles. E isso é tempo e treino. Não é uma coisa facilitada. E aí, o sacerdote, o magista, o bruxo, ou bruxa da mão esquerda, tem que ter um QI acima da média, óbvio. Então, vamos focar aqui nos magistas da mão esquerda, né? Primeiramente, na minha opinião, se a pessoa é um bruxo ou bruxo da mão esquerda, que é o que realmente vai ser o nosso foco da conversa, se é o que você está escolhendo para si, já saiba que você é uma pessoa que tem que estar antenado com a atualidade.
né? É uma pessoa que tem que estar engajado na política, engajado no mercado de valores, saber investir, estudar para investir, né? Não adianta, ai, nossa, não sei nem cuidar do meu dinheiro, gasto a porra toda. Não dá, não dá. Um magista, um mago, uma bruxa da mão esquerda, gente, isso verdadeiramente falando para vocês, é uma pessoa que vai garantir o futuro dela. Então, ela vai aplicar investimentos financeiros de bolsa ou de investimentos financeiros imobiliários, que seja como for. Ou, de repente, ela vai fazer um consórcio, não importa. Não importa. Desde que você aplique corretamente seu dinheiro e comece a pensar no seu futuro. Eu aplico em empreendimentos imobiliários. Por quê? Porque eu vou ter várias casas de aluguel na minha aposentadoria. Inclusive, comprei frente à praia para ter o quê? Um Airbnb de temporada. Então, são investimentos que nós fazemos para ter, gente, o quê? Uma vida garantida num governo complicado e corrupto, né? Um verdadeiro satanista, um verdadeiro luciferiano, ele não vive uma vida de orgias e putaria, não, tá? A gente pensa muito no futuro, né? Almeja realmente ter muito dinheiro e muita convicção das coisas como devem ser. Então, é aquela situação, você deve ter seus objetivos e também fazer sua parte para conquistá-los. Eu vejo que as pessoas, elas às vezes têm muito dinheiro por um período de tempo, só que quando elas estão bem, elas não estudam. Não fazem um curso, não fazem uma especialização, não fazem uma faculdade. Ah, não, porque quem estuda não precisa estudar. E eu vejo lá na frente se fuder. Porque hoje, quem não tem estudo, não é mais antigamente que a gente ia nas grandes metalúrgicas e encontravam grandes empresários sem escola. Olha, filho, eu ganho XY mais Z e não tenho escola. Não, hoje o mercado está tomado por tudo de muito. Então, você tem que ter profissão. Eu tenho 3 profissões, tenho minhas 2 formações, pós-graduação, então não vivo da magia, tá? Para vocês terem um bom sacerdote, tem que ser uma pessoa que não vive da magia. Porque é o seguinte, se ela vive da magia, é porque ela não tem capacidade de ser nada além. Ela não cuidou nem do próprio futuro, quem dirá cuidar do seu futuro. É igual quando vocês fazem trabalhos com aqueles pais e mães de santo e me mandam foto e vídeo do trabalho. A pessoa não tem nem reboco na parede, né? Tem nem azulejo, é chão de terra. É literalmente o barracão do Exu. Aí eu penso para você, né? Penso por vocês também. Se a pessoa não tem dinheiro nem para cuidar de uma casa que ela mora, como que ela vai cuidar da sua vida financeira? Não vai, né? Primeiramente, que o luciferiano, satanistas, não andam de ônibus, gente. Desculpa, mas realidade seja dita. Não andamos de ônibus. Ah, mas simplesmente eu não ando, não é só por luxo. Até porque hoje ter um carro é algo bem fácil e simples. Muito simples. Não é uma coisa que qualquer um hoje tira um carro, né? Mas além pela questão de estratégia, de facilidade, eu não pego o transporte público exatamente para não me prejudicar pegando varíola do macaco, Covid, etc. Hoje eu não vou ficar andando junto com as massas, porque os lobos não andam com as massas. Os lobos não pensam como as massas. Então, se você tem um sacerdote, um bruxo, uma bruxa que anda de ônibus, que vai fazer os seus trabalhos de chegar na sua casa de busão, gente, esquece. Esquece que essa pessoa não conseguiu nem cuidar da vida dela, não tem como cuidar da sua, né? Eu vejo que muita gente que me procura também tem uma certa depressão, tristeza, angústia.
Estudar o caminho da mão esquerda é curar de todas essas doenças mentais, tá? Claro que você não vai fazer a dispensa dos seus médicos, não vai. Porém, você encaixa a sua mente de uma maneira incrível e muitas das doenças, né, elas simplesmente desaparecem da sua vida. Então, quando você escolhe trabalhar com uma linha, ser um bruxo ou uma bruxa, saiba que a mão esquerda não tem retorno. Eu não posso, por exemplo, agora que eu adquiri casas, carro, prosperidade, fiz uma vida de poder estudar numa faculdade cara, fazer um curso caro, simplesmente estou formada. Não preciso mais do satanismo, não preciso mais ser uma magista, não preciso, realmente eu não preciso, gente, eu não preciso. Mas eu não vou dar as costas para aqueles que não deram para mim. Então, é um laço que eu tenho de pacto até a minha morte. Independentemente do guia, da divindade, do ser que vocês escolherem, lembre-se que eles se dedicam a vocês como vocês se dedicam a eles. Então, fica realmente o meu conselho aí muito fortemente. Não adianta fazer pacto, fazer acordo, né? Se tornar um bruxo ou uma bruxa se você é uma pessoa preguiçosa. Não dá para trilhar o caminho da bruxaria sendo preguiçoso ou preguiçosa. Desde que seja numa Wicca que você vai ter que estudar as rodas que você vai girar, até os panteões dos deuses que você vai seguir. Mas aí você tem que saber sobre os 4 elementos. Até uma bruxa satânica como eu, que já estuda um outro lado, a mão esquerda, você tem que estudar, você tem que entender. Não tem como ser da bruxaria e ser preguiçoso ou preguiçosa. Aí vem com aquele papo de, tem que ser humilde. Tem que ser humilde para ensinar, tem que ser humilde para aprender. Não tem que ser humilde porra nenhuma. Na época de nós, antigos, que estudávamos aí há 15, 17 anos atrás, não tinha humildade para aprender nem para ensinar. Era você que se virava para estudar, entender os caminhos e era muito material de fora. Então, não tem ninguém que vai pegar na tua mãozinha e vai ensinar, fulaninho, tem que ser assim, bebê. Não. Você tem que estudar e fazer a sua parte. Você tem que correr atrás. Porque o acordo é assim. Independentemente com qual divindade ou com qual ser seja. Você tem que fazer a sua parte, eles fazem a parte deles, mas você tem que fazer a sua parte. Não é simplesmente, não, vou esperar de boca aberta que vai chegar, porque não vai chegar. Então, não adianta vocês quererem ser bruxos e bruxas do TikTok, da dancinha, da gargalhada, né? Você vê que a geração XYZ, né, que é a nova geração aí do século XXI, só está preocupada com aqui, o agora e foda-se o amanhã. São pessoas extremamente imaturas que não estão preparadas para o amanhã. Então, vocês têm que ter a obrigação, a obrigatoriedade de pensar nos caminhos para o dia seguinte. Né? Inteligente é aquele que pensa nos caminhos do dia seguinte. Então, guardem isso na cabeça de vocês. Para trilhar o caminho da bruxaria, primeiro se estuda muito, antes de colocar qualquer coisa em prática. Pois dependendo do que você traz pelos portais evoca ou invoca, você pode ser desde abrir todos os seus caminhos até te destruir e fazer mal para familiares, assim como causar morte de animais na casa. Eu cansei de ver gente fazendo evocação errada e matando os animais da casa, porque os seres foram lá e comeram, literalmente. No outro dia os animais estavam lá mortos, esturricados, porque foi sugada a energia deles. Então,
Acho que o ponto final da frase do podcast de hoje né, lobos não são burros, tá? Agradeço até agora e desejo a todos uma excelente semana.